não tenham pressa. Se precisarem de mais tempo para sentir a presença, essa conexão com sua alma, levem o tempo que for necessário e depois façam a pergunta: como você, minha alma, resiste? Eu vou dar uma sugestão, em vez de já compartilhar a vivência, eu acho que podia ser comentada, né? A experiência, não exatamente o conteúdo, mas essa experiência dessa manhã já trouxe algo de novo, nunca antes experimentado. Se alguém tiver algo para dizer, ou se alguém teve alguma dificuldade, ou se isso entristeceu, se alguém chorou, não? O Jung falava que existem várias maneiras de fazer uma imaginação ativa, né? Existem pessoas que são mais visuais, que veem imagens, tem pessoas mais auditivas, então elas ouvem a alma, conversar com ela. Outras pessoas são mais do tipo sensação, então percebem até no corpo, né, o que acontece na imaginação ativa. Uma vez eu conversei com uma mulher, ela era música de uma orquestra e ela, na imaginação ativa dela, ela ouvia música. E aquela música transmitia os mesmos conteúdos que a imaginação ativa me transmite através de imagens. Achei isso muito interessante. Com o tempo, eu aprendi a escutar o que estava por trás daquilo que a alma quer dizer, né? Então, muitas vezes eu não entendo de imediato o que a alma quer dizer, mas o escutar continua depois da imaginação ativa também. Né? Aquela palavra, aquela fala da alma permanece comigo durante o dia, e durante o dia aquilo vai falando comigo. O Peter Kingsley, talvez alguns conheçam, ele falava de se escutar o pássaro. Sim. Esse aqui está dizendo, vocês não estão me ouvindo? Você está tendo uma concorrência com as mariposas. Mas é verdade, o Peter Kingsley, ele passou um tempão, acho que foram 3 anos, diariamente prestando atenção nos pássaros, que é uma prática sufi, né, do século XII, acho, antes disso, né? Eles entendiam a linguagem dos pássaros, né? E nós não escutamos mais nada, né? Os nossos ouvidos ficaram tapados porque a civilização faz com que a gente só preste atenção naquilo que a nossa civilização manda prestar atenção, né? O resto a gente está surdo. É um fato que acontece para todo mundo, né? Precisa muito para escutar, e nós analistas escutamos, né? Então, eu acho que esse tipo de vivência precisa a nossa capacidade de escutar, que é fundamental, né? O mundo está muito barulhento, né, Marcos? Dá para a gente perceber, né, Marcos, que houve uma vivência, houve uma experiência, né? Eu acredito que foi bem geral, uma experiência. E é bom a gente lembrar dela. Ela não é igual a ficar sem nada para fazer, descansando. Né? Havia uma intenção. Agora, eu queria só uma pequena manifestação, pode ser levantando a mão, se vocês sentiram que a alma respondeu a pergunta, como ela resiste. Porque pode ser que não, pode ser que você fez a pergunta, mas aquilo que veio foi para outro caminho, e tudo bem, era o que era para ser. Não é que todo mundo tem que trazer uma resposta. Mas talvez juntando, depois vamos ver se até o fim a gente consegue responder essa pergunta. Como que a alma resiste ao sofrimento ao qual ela é exposta pelo mundo e por nós?
Essa foi a pergunta, né? Podem vir fragmentos de resposta. E daí cada um individualmente, eu sugiro, acho que o Marcos também continue nessa busca de qual seria a resposta da alma, como que ela resiste. Porque ela é imortal, né? Ela não morre. Então ela resiste. E como? E ela depende de nós, ou nós dependemos dela, né? Eu acho que vocês poderiam, aqueles que sentem algum indício de resposta a essa pergunta, só para ter uma ideia, assim. Porque, como junguianos, eu acho que a gente tem que ter pelo menos um pouquinho dessa resposta. Porque senão nós apenas somos clínicos de sintomas. O sofrimento é muito maior. O sofrimento é muito maior, ele transcende a pessoa do paciente. Né? Basta ser humano, já há um sofrimento, porque o mundo está sofrendo. E a tradição do Jung é se conectar com esse sofrimento. E o Jung dizia, não quero que ninguém seja junguiano, né? No sentido, não precisa ficar me citando. Eu acho que a imaginação ativa nos ajuda, junguianamente, a achar a nossa compreensão do que é o sofrimento da alma. E isso nos ajuda a fazer os nossos pacientes aprofundarem a sua busca, saindo do seu pequeno mundinho e dizendo que a gente começa no nosso primeiro mundinho, mas depois tem um mundo inteiro para a gente abarcar, né? Cada um na sua medida. Eu sempre repito isso, a postura junguiana é uma postura frente ao mundo, que transcende o momento histórico, transcende a sociedade, transcende, né? Ele falava, lembra, do anthropos, o homem essencial, o ser humano, né? E nós estamos já numa crise que começou, uma crise global que começou, nós não sabemos direito o que vai acontecer, mas vão acontecer coisas tanto externas quanto internas, né? E nós estamos procurando, né, na nossa profundidade, qual é a orientação que a gente recebe para atuar como pessoas no mundo e como terapeutas, né? Eu acho que isso é uma pequena luz que os que praticam a terapia junguiana podem acender para os seus pacientes e para o mundo, né? Se a gente for convocado a falar, né? a dizer alguma coisa, a nossa fala, ela não pode mais ficar desconectada da alma, seja do que for que a gente fala. Então, o que a gente procura, né, é uma conexão entre a voz e a alma. O Peter Kingsley diz que, inclusive a respeito do Jung, esses poucos grandes seres eram como ventrílocos. Eles davam voz para a montanha, para o rio, para o animal, para o sagrado, né? Porque os outros não falam essa língua. Então nós temos que entender que é através de nós, é como incorporar, é como incorporar. É parecido como nas religiões indígenas e afro-brasileiras, a incorporação. A alma quer incorporar, ela quer, e eu tenho que incorporar para que ela tenha corpo, para que ela tenha carne, para que ela tenha voz. Então, oferece a tua inteligência para a alma e ela te anima, e daí vira uma coisa só, essa fala. Então, o propósito, vejam, tempos atrás, podia parecer que a imaginação ativa é uma busca individual, narcísica até. Ela não é. É o mistério da conjunção, é o mistério conjuncciones. Esse mistério em que você e tua alma fazem o casamento sagrado. Aí é que está o rei e a rainha. E nós estamos falando do casamento com a alma, porque eu dou corpo para ela e ela me anima. Sem ela fica inerte. E eu, sem ela, fico vazio. Então vejam que conjunção
magnífica que é essa, né? Que era procurada pelos alquimistas, e foi à procura do Jung, né? Ele falou isso às vezes de um jeito meio difícil de entender, porque ele não queria vulgarizar, fazer ele bem, né? Isso aqui não é vulgar, mas eu acho que é muito importante entender, né, Marcos, que é uma possibilidade de fazer essa união interna, não estudando, e citando Jung, parágrafo tal, porque isso fica uma coisa apenas no logos. E aqui tem que ser uma união completa, corpo e alma, né? É interessante que, na minha experiência da imaginação ativa, eu percebo um impulso da alma para o mundo. Quando eu faço uma imaginação ativa, eu posso contar as horas até que aquilo se manifeste de alguma forma na vida real. Por isso eu tenho muito cuidado hoje em dia, porque se eu encontro uma sombra na imaginação ativa, ela vai se manifestar quase que imediatamente, de alguma forma, na vida concreta, para que eu aprenda a lição ou a integre de forma muito concreta. E a Nina sabe que muitas vezes isso acontece dentro do relacionamento, né? Que é onde a sombra mais se mostra, né? Então, eu acho muito importante o que o Roberto disse, que alma e corpo precisam trabalhar junto. A alma depende do corpo, assim como o corpo depende da alma. Nós estamos acostumados a possuir, a controlar, né? A minha alma, ela é minha? Como minha? Ela está em mim. Ela não é minha, eu não mando nela, eu não posso prever, nem esperar, nem querer que ela... Mas é o nosso hábito. No mundo, nós estamos assim, né? Tudo é meu. A pessoa, minha companheira é minha, os filhos são meus filhos, as minhas propriedades, e a gente sabe. Com a alma é outra experiência. Então, é muito legal quando a gente percebe que ela disse, mas você não ouviu o que eu falei? Já falei, não ouviu? Você achou que ela ia aparecer aqui? Né? Não tem que esperar nada, né? É a pura espontaneidade do sagrado, que ele manifesta onde e quando lhe apraz. Isso é bíblico, né? O Espírito sobe onde quer, né? Então a gente pode saber isso, a frase que é bonita, mas a gente tem que experimentar. É onde quer. E isso para nós, a gente tem que abaixar a cabeça, porque nós estamos acostumados a dominar, né? O Homo sapiens que dominou o planeta, nós somos dominadores, né? Sem perceber que quando a gente quer dominar a alma, ela se cala. É uma ilusão que a gente domina, né? Então, vejam, é um simples exercício, e eu acho que o Marcos é muito apto para nos levar para esse caminho, mas quanta coisa começa a sair daí, a gente começa a entender o que é humildade, o que é respeito, o que é não ficar preso em categorias, né? Vai vir um monte de coisa simplesmente porque a gente tem uma experiência. Agora, a formação junguiana eu conheço em vários países do mundo, a minha foi fora daqui. A Ana dirige uma das instituições, a Beth é uma das figuras que encabeçam aqui, enfim. Muitos de nós atuam, mas vocês veem o difícil, é muito mais fácil uma formação livresca do que uma formação com experiência da alma, mas não é ficar falando da alma. Por exemplo, o James Hillman, ele fez uma escola importante, ele fez, mas ali é um discurso sobre a alma. Aqui não tem discurso. Aqui não tem. O Jung pegou da alquimia, chama mistério da conjunção. Como no cristianismo é o mistério da encarnação, do sagrado que se encarna no corpo humano. Tá? Então, independente da religião, mas todas as religiões falam de uma encarnação do sagrado em nós, seja o budismo, seja o islamismo, seja o judaísmo, seja, né, as religiões africanas. Então,
Só que muitas vezes é eu e uma entidade. Mas nós não estamos dizendo que a alma é uma entidade. E ela não é representada pictoricamente. Reparem, até Deus, Michelangelo fez Deus no teto da Capela Sistina, né? Aqui, né, o sagrado, mas a alma não. Em todo o Renascimento, vocês não acham uma pintura l'anima, a alma, porque ela é irrepresentável. Quando eu comecei a fazer imaginação ativa, foi como se eu tivesse caído em mim. Eu me tornei íntimo de mim mesmo. Essa foi uma experiência que eu nunca tive na minha vida antes. E é uma coisa indescritível, é um mistério quando isso acontece, né? Vamos fazer um pequeno exercício. Sobre a pergunta, né? Qual é a resposta da alma quando eu lhe pergunto como você resiste a tanto ataque, a tanta discussão? Se alguns de vocês puderem responder com uma palavra, que a alma disse, como ela resiste? Uma palavra. Pelo sentimento. Como? Pelo sentimento. Amor. Expandindo. Expandindo. Coragem. Coragem. Superação. Superação. Selvagem. Selvagem. Encantamento. Ancestralidade. Aceitação. Aceitação. Aprofundamento. Mais alto. Aprofundamento. Aprofundamento. União. Não agressão. Não agressão. Fé. Fé. Tempo. 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 Ser. Encantamento. Encantamento. Pureza. Como? Pureza. 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 Ser. Brincadeira. Brincadeira. Água. Ser. Ai. Ai. Antiga. Tá bom? Ser. Eu só queria dizer que ouvindo, né, porque nós não planejamos nada, é tudo muito espontâneo, porque a gente confia que a alma está aqui e ela vão acontecendo as coisas. Mas ao ouvir, eu comecei a ouvir a resposta. Eu acho que a resposta veio. E agora vem de maneira coletiva, por que não? Não tem individualidade aí. Cada um de nós está trazendo um depoimento, digamos, e eu acho que eles estão formando um mosaico, estão formando uma figura, uma narrativa ou uma expressão. Algo começa a tomar forma. Porque isso cabe a nós, dar forma. Isso é do nosso humano, dar forma, dar expressão. Dar corpo. Quando Michelangelo acabou a escultura da Pietà, eu creio que é Maria segurando o filho morto, ele deu uma martelada e falou, pare-la! Porque ele deu forma a um pedaço de mármore, uma forma tão potente que ele achava que a pedra ia falar. Então, nós é que temos que organizar as palavras, essa tarefa é nossa, né? Quer dizer, é uma colaboração, né? É uma colaboração, não é mais um trabalho individual, unilateral. Né? A meta é essa. Quando eu perguntei à minha alma como ela resistia, ela não me respondeu. Ela se voltou para a alma de vocês e pediu ajuda para vocês. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos nos ajudando uns aos outros, né? Uhum. E na imaginação ativa, ela criou, as nossas almas criaram uma rede de apoio muito forte, né, que resiste mais do que a alma sozinha. Né? O que nós estamos compartilhando aqui é muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar sozinho. Quer dizer, o povo brasileiro, né? Uma parcela maior dele devia ter essa percepção que você tem. Isso tem que se espalhar, né? Então, vejam, são percepções que estão bloqueadas, mas é possível desbloquear.
Olha, as religiões antigas, elas falavam da alma de um certo lugar, do espírito do lugar, né? Haviam divindades locais, este lugar, esta gruta, esta árvore, este lugar, ele é sagrado. Em todas as religiões antigas havia isso, né? E nós perdemos isso daí. Nem as igrejas. Quer dizer, hoje a igreja a gente visita muitas vezes. Você vai para a Itália, você vai ver as obras de arte dentro da igreja. Porque, para mim, um lugar sagrado pode ser qualquer lugar, né? Mas tem uma expressão boa que é desalmado, né? O mundo foi ficando desalmado. As casas foram ficando desalmadas, né? Os lugares. E a gente percebe mais ou menos, né? Para mim, a luz branca, o ar-condicionado o tempo inteiro, né? Esse tipo de arranjo dos espaços, não tem quase mais nada natural. Às vezes você não sabe falar, mas vem uma sensação de desalmamento. Algumas fotos minhas foram uma surpresa para mim, eu fiquei muito feliz. Eu fiz várias visitas de pesquisa em áreas indígenas no Brasil. Depois que eu voltei de Zurique, né? E me ajuda muito a ser indiano, o contato que eu tive com indígenas. O que eu fotografei é um grupo chamado Zoró, que fala uma língua, um dialeto tupi-mondé. As terras deles ficam no norte do Mato Grosso, quase no limite do Pará. E eu estive lá quando eles tinham recém sido contactados pela FUNAI. Então ninguém falava português e eu não falava tupi-mondé, mas a gente se entendia e tinha um chefe do posto e algumas crianças que já estavam falando português. As crianças são as que aprendem primeiro, né? E eu me impressionei muito com o olhar de qualquer um dessas pessoas, porque eu nunca tinha visto um olhar tão direto, não havia nada atrás do olhar, porque o nosso olhar não é puro. A gente olha, mas por trás você pode estar pensando, é o que em francês se fala arrière-pensée, o que está por trás, né? Eu senti uma coisa direta no olhar e eu comecei a fotografar rosto, né? Eu não sou fotógrafo, o fotógrafo é esse aqui, mas o rosto, né? Eu queria fazer retratos de rosto para captar o olhar. Então, se vocês forem olhar, prestem atenção nos olhares. E já há olhares angustiados. Em 1993, especialmente de uma mulher, foi na casa dela que eu fiquei, porque eles já estavam prevendo o que viria para eles. Era invasão de terra, era roubo de madeira. Lá, quando eu estive lá, não tinha mineração, mas é capaz de ter já, né? E alguns que estavam tendo contato com brancos, eles já estavam percebendo que eles iam ser muito maltratados. Então já tinha uma agonia no olhar, e se eu estiver lá, eu mostro um moço, que é impressionante, está tudo escrito no rosto dele, em 1983. Como é a resistência deles, né? Eles resistem. Se eles não morrerem por doença ou por morte matada, morte morrida ou morte matada, eles resistem porque eles sentem a alma, eles sentem espírito, como quiserem chamar, algo que é maior do que eles e que faz a relação deles com o mundo. Então, as populações indígenas, se não morrerem de fome, se não morrerem de doenças, se não morrerem a tiro de bala, eles resistem. Porque eles têm uma força interior maior do que nós. E o que eu quis foi fotografar é como isso aparece no olhar de alguns deles. A produção estética indígena brasileira é maravilhosa, é pouco conhecida e ela é abstrata. Ela é uma pintura feita no corpo, ou feita numa cesta, ou feita na madeira, né? São padrões estéticos, abstratos, maravilhosos. Não há representação de figuras humanas.
a arte indígena não representa o humano, ela representa símbolos, né, através de linhas e formas que têm um significado. Então é a escama do peixe, ou é a casca da tartaruga, ou é a pena do não sei o quê, e tudo aquilo é simbólico, remete, né? Então a arte não é nunca decorativa, né? Essa pintura corporal nunca é decorativa. É como uma inscrição no corpo, né? de uma dimensão espiritual que através da pintura ou da tatuagem ela fica no corpo. Por isso eles se preparam nos rituais, né? No Brasil, por causa do genipapo, que dá uma tinta preta, e do urucum, que dá uma tinta vermelha, o preto e o vermelho são as cores. Não tem azul, né, nas folhas, não tem, mas tem preto e tem vermelho. Então a maioria usa isso para fazer pinturas nas flechas, na madeira, na cerâmica ou no corpo. E saibam vocês que quando os jesuítas chegaram aqui, a partir de 1549, estão as cartas do Manuel de Nóbrega, que foi o que eu estudei. Eles provavam que eles eram filhos do diabo, porque o preto e o vermelho eram associados ao demônio na Idade Média. Então, quando eles viram aquela gente nua, de preto e de vermelho, falaram assim, não tem alma e são filhos do demônio. Olha como começou a nossa alma brasileira, recebendo uma projeção horrorosa, né, por causa do que o preto e o vermelho simbolizavam para o cristianismo medieval. Alma e moral. Alma e moral. Sim, é muito importante esse trabalho. Para quem viu no teatro.